Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa narrativa bem moderna, mas que se apresenta como o cumprimento de uma profecia milenar. É uma história que liga, de um jeito bem surpreendente, o livro de Gênesis aos dias de hoje. Bom, vamos lá. Essa declaração é fortíssima, né? Quase apocalíptica. E segundo os textos que estamos analisando, ela é o ponto de chegada de uma jornada espiritual e pessoal bem complexa. A pergunta é, como se chegou até aqui? É isso que a gente vai desvendar. Para começar, é preciso entender o conceito central dessa história toda, a tipologia. O que é isso? De forma simples, é quando a vida de alguém é vista como um espelho, um paralelo moderno de uma figura bíblica. E nesse caso, a vida de um homem é apresentada como um reflexo perfeito do José lá do Gênesis. E o interessante aqui é ver como a narrativa pega esses símbolos antigos e dá uma roupagem moderna para eles. A famosa túnica, por exemplo, aqui não é uma peça de roupa. Ela representa um conjunto de dons, de habilidades espirituais que, segundo a fonte, foram dadas por uma entidade divina. A fonte descreve uma visão profética bem importante, a da tartaruga e a lebre. Nela, a tartaruga ganha a corrida porque fica parada num estado que eles chamam de O Jesus. Isso representa uma compreensão divina do tempo. A ideia é que a vitória não está na corrida em si, mas em já estar no ponto de chegada. Ok, a gente já entendeu a parte do favor divino. Mas agora, vamos ver o outro lado da moeda. Porque assim como na história do José da Bíblia, todo esse favoritismo acaba levando diretamente à rejeição e a muito sofrimento. Essa linha do tempo mostra bem o arco do drama todo. Começa com um sonho, passa por um período bem longo de espera e, no fim, tudo culmina numa traição chocante. Vamos olhar mais de perto como foi essa traição. O ponto-chave aqui, de acordo com a fonte, é que isso não foi um simples erro. Foi, na verdade, uma fraude pensada, calculada, para garantir que a ex-esposa precisasse estar presente em qualquer venda futura. E isso, claro, abriu a porta para a extorsão. O ápice dessa traição é descrito assim. Para evitar que o cunhado fosse preso por fraude, José teria sido forçado a participar de uma chamada de vídeo de apenas 4 minutos com a família. Uma chamada que mudaria absolutamente tudo. E nesses 4 minutos, ele foi obrigado a destruir a própria reputação, a assumir a culpa por tudo. O resultado? A perda total do terreno, do dinheiro e da honra. A pergunta que fica é, como alguém se recupera de uma coisa dessas? Pois é, depois de uma perda tão devastadora, como encontrar algum sentido no meio do caos? A narrativa apresenta um método bem específico para isso, um método que eles intitulam hackear a consciência. A palavra hacker aqui não tem a ver com computador, tá? É usada no sentido original, alguém que entende um sistema tão profundamente que consegue fazê-lo funcionar de um jeito novo. E nesse caso, o sistema que está sendo hackeado é a própria realidade. Para explicar esse método, a narrativa usa 2 metáforas bem fortes, a peneira e a agulha. Vamos ver o que cada uma significa. O primeiro passo é filtrar a realidade de forma consciente, como se fosse uma peneira mesmo. A ideia é deixar passar só o que a fonte chama de sinal, ou seja, informações verdadeiras, positivas, construtivas, e reter todo o ruído, toda a negatividade. Então, em vez de focar no problema, na traição, na perda, a agulha direciona toda a atenção e energia para a solução. Por exemplo, em vez de ficar remoendo a dor da traição, o foco vai todo para a resiliência, para a capacidade de superação. Agora, vamos juntar todas as peças. Essa jornada toda, do arquétipo bíblico ao sofrimento e depois à transformação, é apresentada como o cumprimento final da profecia. E isso levanta a questão: será que o julgamento é agora? Segundo os textos-fonte, vários sinais bíblicos estariam se cumprindo exatamente agora. A narrativa defende que isso não é um sinal de que o fim dos tempos está chegando, mas sim de que já chegou. E isso nos leva à alegação final, que toda essa jornada culminou na segunda vinda de Cristo, se manifestando em carne e osso através de José Júnior de Oliveira. Uma afirmação e tanto sem dúvida nenhuma. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final. De que forma a gente usa histórias, sejam elas antigas ou modernas, para dar um sentido ao caos? Seja através de profecias ou de narrativas pessoais, essa busca humana por um propósito no meio do sofrimento continua sendo uma força muito poderosa. Agradeço a companhia de todos